E a Rede Vale Norte tem a satisfação de receber ele, João Paulo Militão, e é claro, o assunto não poderia ser diferente do que o esporte. Militão, seja bem-vindo. Jota, muito obrigado, né? Mais uma vez é um prazer enorme, né? Estar falando a esses microfones aqui da Rede Vale Norte, né? E pode-se dizer que foram os microfones que me lançaram o mundo esportivo aqui na região, né? Foi onde eu comecei a trajetória no mundo esportivo e depois disso galgando outras ações, outras situações dentro do esporte, mas aqui posso dizer que tudo começou. Então é sempre um prazer estar de volta a casa, podemos dizer assim, né? E essa paixão por futebol não é de hoje, né? A gente poderia saber um pouquinho do Militão, você é mineiro. Eu sou mineiro de Carmo do Cajuru, né? Cidade ali ao lado de Divinópolis, que é grande centro, grande referência, né? É uma cidade satélite, podemos dizer assim. E desde pequeno, desde cedo, dos meus 5, 6 anos de idade, sempre envolvido. Meu pai foi diretor, presidente de clube, técnico, árbitro, o pai sempre envolvido e eu sempre tive com ele, né? Aprendi com ele a viver esse universo que é o futebol. E daí por diante a gente, né, começou a seguir os caminhos no futsal, no futebol de campo, mas foi no futsal mesmo que posso dizer assim, que eu segui a trilha, né? Agora, Militão, explica essa situação. Você é galo de coração e veio parar no Cruzeiro. Como assim? Ô Jota, isso é uma situação que eu tento até hoje explicar para minha família, né? E o pessoal fica difícil de entender, né? Porque realmente nós somos uma família de 8 irmãos, todos atleticanos, né? Uhum. Meu pai sempre dizia, desde criança, aqui filho meu ou é galo ou dorme no galinheiro. Sim. Então a gente preferia ser galo que dormir no galinheiro, né? Uhum. E quando eu vim para cá, para a região, especificamente para Ibirama, eu comecei a cobrir os jogos do Cruzeiro, né? Quando o Cruzeiro voltou à ativa, e eu fazia os jogos do Cruzeiro e junto com o Valmor Burini, né, que é um narrador da casa, e a gente foi pegando esse carinho, essa admiração pelo Cruzeiro, né? A gente cobriu vários anos seguidos e depois disso veio o convite do Mani para ser técnico do Cruzeiro, depois que eu já havia feito alguns trabalhos no Guarani de Dalbergia, no Juventus de Ibirama, e o Mani estendeu esse convite, a gente pelo carinho, pela admiração e por conhecer o Cruzeiro, a gente acabou aceitando, né, essa empreitada. E graças a Deus, ano passado a gente, né, no primeiro trabalho, a gente já, graças a Deus, fomos felizes, né, e conseguimos alcançar o nosso objetivo, que era o título. Por isso que a gente diz que é recíproco, né? O carinho todo que você demonstrou pelo Cruzeiro. Foi crescendo também uma admiração pelo lado de lá, até veio essa, vamos dizer, contratação, né? Pelo seu nome, de poder comandar uma equipe que a gente pode dizer de renome, né? O maior campeão da Liga Rio-Sulense na Série A. Né? Com certeza, Jota. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente sabe que se a gente for pegar o histórico das pessoas que antecederam o cargo que eu tenho hoje, né? Posso dizer o saudoso Marcelo, né? Que foi um cara que ganhou tudo quando passou no Cruzeiro, um cara que é fantástico, não tem o que dizer dele, né? Passou, foi campeão, deixou seu legado. Teve vários outros nomes ali, que você pode citar o Flávio, né? O próprio Rildo, o Jairo, super campeão, né? Então, assim, é um cargo que a gente sabia que exige um grau de dedicação muito grande, né? E eu sabia que não ia ser fácil, como não é fácil, né? As pessoas não têm noção o que é você estar à frente do Cruzeiro, né? A responsabilidade, o grau, o nível de cobrança, o nível de exigência, e é o que eu costumo dizer para eles, né? Tanto para a diretoria quanto para os jogadores, que quando se fala em Cruzeiro dentro de qualquer competição, a régua sobe, né? Então, só de você dizer que é o Cruzeiro, então o nível de exigência, o nível de cobrança, ele vai lá em cima. E a gente tem que estar pronto e no mesmo nível de intensidade para poder entregar aquilo que o Cruzeiro exige. Agora, Militão, você que é um entendido do futebol e o tempo que você está aqui, falar um pouco dessa evolução que o futebol, a gente chama de amador, né? Mas os clubes têm uma estrutura de profissional. A alegria do Guarani também está na primeira divisão agora. Fantástico, né, Jota? Porque eu conheço muito bem a estrutura do Guarani
tive o prazer de trabalhar lá em 2018, juntamente com o GRE, que está lá hoje, né? E a gente conhece e sabe o que o povo de Dalbergia faz pelo Guarani, o que a diretoria do Guarani, né, faz para ter esse clube em atividade. E o Guarani, a gente já sabia ano passado, né, entrando na Série B da Liga Rio-Sulense, que iria entrar não só para disputar, né, queria entrar para brigar nas cabeças, como exige a história do Guarani, assim também como a história do Cruzeiro. Então, assim, a gente sabia pelos profissionais que estavam, né, à frente do trabalho, o GRE, o Mário Júnior, né, o Duda, se eu for citar todos os nomes aqui, eu vou estar sendo injusto, né, vou estar sendo injusto com alguém aqui, mas todo o respaldo que tem, o pessoal que está na comissão de frente, a gente já sabia que o Guarani iria brigar nas cabeças, e não foi diferente, né? Conseguiu, sagrou campeão, e vem forte para a Série A, tá? Tenho certeza, porque o que eu disse, as pessoas que estão lá são pessoas do bem, pessoas que fazem a coisa certa e que são competitivas. E está disputando, né, uma vaga para a final do Municipal também, né? Com certeza, tipo assim, a gente sabia que, né, é um trilho, é um caminho, é o que eu digo, futebol é mais ou menos de você colocar um trem, né, uma comitiva na linha, e a partir do momento que aquilo encarrilhou e seguiu o fluxo, é difícil de parar, né? Então é o que está acontecendo hoje com o Taquaras. O Taquaras se organizou ali atrás, o Taquaras se cercou de pessoas boas também, de pessoas, né, justas, que querem fazer a coisa acontecer, e colocou o trem no trilho. Então, é difícil você parar essa locomotiva, porque a tendência é ir abrindo portas, e cada vez mais jogadores vão querer jogar naquele clube, vão querer fazer parte daquele plantel, né? E coisas boas atraem coisas boas, né? É o que a gente costuma dizer, a água corre para o mar, né? Então, quando você faz certo, você organiza certo ali atrás, a probabilidade de dar certo lá na frente é muito grande. Verdade. Vamos falar então propriamente do Cruzeiro. A Liga Rio-Sulense está batendo na porta, né? Faltam poucos dias. O que você já pode adiantar? Olha, Jota, o Cruzeiro esse ano ele vem com uma proposta um pouco diferente, né? Ano passado a gente tinha, se eu não me engano, 7 jogadores de fora, né? Esse ano foi aumentado, a gente pode ter 8 inscritos. O regulamento permite, né? Permite que a gente possa ter 8 inscritos. E se eu não me engano, tem uma situação do Sub-19 que você pode pegar alguns jogadores sem ser considerados de fora. A partir do momento que sejam Sub-19 da região, você pode pegar esses jogadores que eles não vão contar como jogadores estrangeiros, né? Mas o Cruzeiro está com uma proposta onde a gente fechou. Hoje eu tenho 3 jogadores de fora, que a gente acertou os 2 últimos ontem, né? Inclusive nas redes sociais o Cruzeiro já anunciou, né? E a gente trouxe o Dudu, lateral, né? Jogou no Metropolitano, jogou no Ceará, lateral de muita qualidade. A gente acertou com o Juan, né? Juan, meia, volante, canhoto, também está nas redes sociais aí. Não vou ficar dando muito spoiler, até para valorizar as redes sociais do clube, né? Mas assim, o Juan é um jogador de muita qualidade, um jogador que tenho certeza que o torcedor vai se identificar muito, porque é um jogador que é bonito de ver jogar, tá? Um jogador muito técnico. Tem classe, é verdade. Classe. A gente acertou com o Titinho, que é um atacante também de muita força, um atacante veloz, um atacante que vai fazer uma parceria, tenho certeza, com o Milson, que foi um dos nossos destaques ano passado, né? Um jogador muito decisivo a nosso favor. A gente conseguiu a permanência do Milson, então tenho certeza que vai ajudar muito também, né? E tem o Nando, que era de fora, mas está morando aqui agora também, então está sendo reintegrado, é um jogador que já jogou, já vestiu a camisa do Cruzeiro, né? Se eu não me engano, na Liga Vale Norte, quando o Cruzeiro foi campeão. Eu acho que o Nando fazia parte do plantel. Temos o Fininho também, que agora mora em Presidente Getúlio, então esses jogadores já são da casa, né? Não são considerados estrangeiros. As novidades assim que eu posso estar dizendo, tem alguns, e o resto são a maioria jogadores da casa, a base. Então o trabalho do Cruzeiro esse ano, até pelas dificuldades econômicas, financeiras que o país atravessa, a gente tiver dificuldade, né, de correr atrás de patrocínio, o investimento que foi feito na reforma do Bernardo Miller. Eu ia comentar sobre a estrutura, até porque tem uma programação especial para a abertura da Liga lá no estádio do Cruzeiro. Isso, né? A gente como atual campeão, então a abertura é no Bernardo Miller, no dia 6 de agosto,
né? Já fica o convite aqui para os torcedores e para os amantes do futebol, né? Que vão lá prestigiar. Vai ser rodada jogo único da rodada, né? A abertura, então assim, não tem como desviar o foco, todos os caminhos levam ao Bernardo Miller, né? Então foi um investimento muito alto. Então assim, o presidente, né, no que a gente sentou para conversar esse ano, ele me passou a situação do clube, né, a situação que a gente estaria passando para esse ano de orçamento e tudo. E a gente analisando o nosso plantel que a gente tem, a gente viu que a gente tem uma base muito forte em Presidente Getúlio. E agora tem um diferencial para esse ano, e é uma gana que a gente vê através da diretoria, que é poder jogar em casa, né? Isso. Depois de tudo que passou, né, Milton? É um trunfo, né, Jota? Até porque ano passado, o que eu digo, a gente sabe, desculpa cortar, que o Cruzeiro, por onde passa aqui na região do Vale Norte e Alto Vale, se sente em casa, até pela torcida que tem fora de Presidente Getúlio. Mas eu falo em casa, dentro do Bernardo Miller. Com certeza, é o que eu ia te dizer. Ano passado eu costumo dizer que a gente foi campeão jogando todos os jogos como visitante, né? Porque a gente começou no Pinheiro, a gente tem que agradecer também a toda a diretoria do Pinheiro pela abertura daquela praça de esporte a nosso favor. Depois, por outras situações, viemos terminar aqui no Arno Grau. Também a gratidão fica à diretoria do Guarani por tudo que fez pela gente, mas não é a nossa casa, né, Jô? Então, assim, a gente foi campeão jogando como visitante, e o Bernardo Miller, ele tem toda uma atmosfera que é diferente. A gente já viu o Cruzeiro fazer coisas ali dentro do Bernardo Miller que são inexplicáveis, que você, tipo assim, gente, é o futebol, e não tem como você tirar uma explicação plausível para, né, para viradas inesquecíveis, jogos memoráveis, né? Então o Bernardo Miller, ele é um trunfo a favor do Cruzeiro, e é um diferencial. E a gente poder jogar em casa, né, no nosso vestiário, na nossa casa, com o apoio da nossa torcida, né? É um estádio muito bem localizado, um estádio de excelente estrutura, faça sol, faça chuva, a torcida comparece, porque existe uma estrutura que favorece isso. Então, assim, é uma arma muito poderosa a nosso favor esse ano que a gente vai ter. Agora, Militão, a maioria dos repórteres perguntam sobre a escolha de adversário. Eu acredito que para um time igual ao do Cruzeiro, né, o histórico que tem, independe o adversário da primeira rodada. Mas acredito que você fez uma pesquisa, já estudou alguma coisa dos adversários para essa edição. Olha, Jota, na verdade é o seguinte, o sorteio sai segunda-feira, dia 24. Na segunda-feira. Então, o que acontece? Tem um pote que vai ser separado, que é o pote dos 4 adversários que subiram da Série B. Desses 4, eu vou te ser sincero, eu não queria o Guarani na minha chave, né? Até porque se trata de um clássico, se trata de um adversário. Se eu pudesse escolher, o que eu digo, adversário você não escolhe, né? Mas assim, se eu pudesse escolher, cara, não precisava pegar eles agora, né? Porque com todo o respeito que a gente tem, a gente sabe da história, a gente sabe da rivalidade, né, que existe Guarani e Cruzeiro nesses graus de competições. Então acho desnecessário, podemos dizer assim, né? Mas brincadeiras à parte, não tem o que escolher, sabe, Jota? Analisando todos os adversários e todos os clubes que a gente está acompanhando aí, os investimentos que estão sendo feitos. No início da entrevista a gente falava de campeonato amador, mas só no nome, né? Só no nome, porque assim, a gente está vendo investimentos astronômicos, tá, de alguns clubes aí, e tipo assim, acredito eu que vai ser um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, tá? Então você coloca 6, 7 equipes ali como fortes candidatas ao título pelo investimento. É lógico que a gente sabe que o futebol, ele prega peças. A gente está vendo o Botafogo hoje aí, líder do campeonato, né, com uma folha 1/3 de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético, né, de outros times, e encaixou. Gente, a máquina entrou no trilho, encaixou, está indo, né? Então o futebol prega peças. E principalmente quando vira a competição. A partir do momento que você muda de fase, que entra as fases do mata-mata, é um campeonato à parte, né? Até porque se você tem um dia ruim, você pode jogar teu trabalho todo, né, por água abaixo. Então, assim, muda tudo. A gente sabe que são N fatores que podem te levar a bater lá em cima ou ficar pelo meio do caminho, né? Mas a gente está trabalhando para, né, com toda a experiência, com toda a bagagem e camisa e mística que tem o Cruzeiro,
para que a gente possa estar brigando lá em cima, né? Eu uso muito para mim uma frase que eu vi do Vanderlei Luxemburgo, né? Que ele diz que quando você tem que sonhar alto, você tem que mirar no universo, porque se você errar, você está no meio das estrelas. Então a gente tem que levar isso como lema, né? O ideal é a gente montar para brigar lá em cima. A partir do momento que você está brigando lá em cima, você está mais perto do objetivo principal. Militão, a gente quer agradecer, sempre uma aula, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E com certeza a gente deseja todo sucesso para você, deseja sucesso para o Cruzeiro, a gente não pode também deixar de desejar sucesso para o Guarani, que, como a gente comentou durante a entrevista, está de parabéns pelo o trabalho que foi feito durante todo o ano passado, né, na Série B, inclusive invicto, né? Sobe para a Série A, e quem ganha é o torcedor aqui da região, né? Com certeza, que vai ter a oportunidade de presenciar duas grandes equipes, dois grandes times, né? E que vão representar muito bem a nossa região do Vale Norte aqui, e com grandes jogos, né? Enfrentando também grandes adversários. E como você disse, que de amador não tem nada, tá? O pessoal pode vir prestigiar, que vão ver vários ex-profissionais desfilando nos gramados aí pelos times da região.